A síncope é uma perda transitória de consciência e do tônus postural que se resolve espontaneamente, né, sem intervenção médica nenhuma. Tá? Inclusive, a síncope é o tipo mais comum das perdas transitórias de consciência, que podem ser divididas em traumáticas, quando tem um TCE, por exemplo, né, o paciente bate a cabeça, perde a consciência de modo transitório, e não traumáticas. Dos tipos não traumáticos, a síncope é o mais comum, mas a gente tem as causas psicogênicas, as próprias convulsões, as causas cardíacas e assim por diante. E o objetivo dessa breve aula de síncope aqui é a gente entender quando que esse paciente que tem uma queixa de síncope ou fez uma síncope ali no pronto-socorro deve ser internado. Ou seja, quando que esse paciente ele tem um potencial maior de gravidade, eu devo investigar mais a fundo. Eu não posso dar alta para esse paciente para casa, porque ele tem um risco maior de mortalidade. Tá? A síncope, ela basicamente aqui, a gente vai dividir em vasovagal, que é o tipo mais comum, né, que é aquele do dia a dia, quando a gente perde a consciência no dia a dia, quando, por exemplo, você vê alguma coisa que chama muita atenção ali, nos estudantes de medicina, quando vem, por exemplo, tirar uma unha, fazer uma incisão na pele, né, quando vem sangue, ou quando vem drenar um abscesso ali, né, todo tipo de cena ali que pode dar alguma angústia, algum medo, um susto que chama muita atenção, pode fazer um vasovagal e essa pessoa pode perder, né, a sua consciência de modo transitório. Beleza? Tem um pequeno desmaio ali, isso absolutamente, né, não é nada grave, não tem nenhuma repercussão relevante em relação a isso. Tá? Um outro tipo de síncope que a gente pode ter, ou uma etiologia de síncope que a gente pode ter, são as de etiologia cardíaca. E aqui a gente está falando de arritmias, né, bradiarritmia, taquiarritmia, do infarto agudo do miocárdio, da síndrome coronariana aguda, do TEP, ali, por exemplo. Então, o paciente ele pode se manifestar durante um infarto, por exemplo, com uma perda de consciência transitória. Tá? E está infartando. Ele pode estar com uma bradiarritmia, né, e perder a consciência, ter um ataque à arritmia e perder a consciência. E exatamente por essa razão, e já adianto, né, o ponto central aqui do manejo desse paciente, é que todo paciente com uma queixa de síncope, ele deve ser submetido a um eletrocardiograma de 12 derivações. Tá? Isso aqui é o centro da nossa discussão. Beleza? A conduta mais importante, imediata, num paciente com síncope, é o eletrocardiograma. Tá? Para quê? Para identificar se esse paciente está fazendo algum tipo de arritmia, né? Independente de que tipo é esse, se ele está infartando. Beleza? Então, eu quero excluir as causas cardíacas a partir de um exame muito simples como o eletrocardiograma. Tá? E uma terceira causa importante de síncope é a hipotensão ortostática. Né? Imagina que um paciente ou está desidratado, ou faz uso de algum vasodilatador, ou levantou rápido demais e e sincopou, né, e perdeu a consciência de modo transitório por conta de uma hipotensão ortostática. Beleza? Aqui também, nesse cenário, nada que se preocupar, nada de grave a princípio. Tá? Então, nosso foco aqui é, a partir de uma síncope, rodar um eletrocardiograma, identificar ou afastar a possibilidade de causas cardíacas. Tranquilo? Por essa razão, o nosso exame mais importante aqui é o eletrocardiograma e coloca como uma regra na sua cabeça. Toda vez que você estiver atendendo um paciente com síncope, pelo menos você vai solicitar um eletro de 12 derivações. Tá? Tem um outro exame que dá para a gente solicitar? Bom, você pode solicitar outros exames, né, a depender da sua suspeita diagnóstica ou depender de um possível diagnóstico diferencial que você queira fazer. Né? Então, você está suspeitando que, na verdade, não foi uma síncope, foi uma convulsão, então eu quero solicitar um exame de imagem, uma tomografia de crânio, exames laboratoriais, íons, hemograma e assim por diante. Tá? Mas a regra para a gente aqui é o eletrocardiograma. E aqui, a partir do eletro, o tratamento desse paciente será norteado realmente pelo diagnóstico dele. Não, o paciente está infartando, eu vou tratar o paciente de um determinado modo. Se o paciente está fazendo um episódio de bradiarritmia, eu vou fazer atropina para esse paciente. Se for um tipo de taquiarritmia, se for TEP, tá? E a gente tem, ao longo do programa aqui, né, especialmente ali no módulo de emergências cardiológicas, a gente tem, né, a discussão de doenças específicas que podem advir, ou que podem provocar, melhor dizendo, a síncope nesses pacientes. Tá? Então, o objetivo aqui dessa breve aula é criar esse fluxograma e essa noção da importância do eletrocardiograma e suspeitando de uma causa cardíaca envolvida nessa síncope, ou se confirmando naturalmente uma causa cardíaca. É claro que você não vai dar alta para um paciente que está infartando, é claro que você não vai dar
né, a alta para uma bradiarritmia sintomática, um ataque à arritmia sintomática, né? Então, suspeitando ou confirmando a possibilidade de uma síncope de origem cardíaca, o que eu preciso fazer é internar esse paciente para prosseguir essa investigação para o tratamento específico e para prosseguir essa investigação com auxílio ali, naturalmente, de um cardiologista, beleza? Se você está num lugar ali remoto, né? Se você está num lugar que não tem especialista, que não tem uma UTI, que não tem nem leito de internação, está numa UPA, está no interior, está num lugar muito afastado, se você tiver, né, naturalmente, à sua disposição, você vai rodar um eletro, né? Se tiver a suspeita de uma causa cardíaca, você precisa, né, transferir esse paciente, mesmo que no momento ele esteja assintomático. Então, transferir esse paciente para o hospital de referência, para que ele seja internado e para que se prossiga essa investigação. Beleza? Então, 5 eu acho que a gente conseguiu aqui resumir bem, entender, né, o que eu preciso dominar a respeito da síncope para atender um paciente com segurança ali no pronto-socorro.